Boa tarde. Audiência pública para discussão e apreciação do relatório de execução orçamentária do quarto bimestre de 2018 e o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2018, realizada no dia 25 de outubro de 2018. Gostaria de convidar os secretários presentes, Alex, para fazer parte da mesa, Pierre, para fazer a apresentação, e também convido aos servidores que estiverem presentes para tomarem assento junto à mesa. Informo que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazos, orientação da assessoria jurídica, edital publicado em jornal e ofícios comunicando seu agendamento. Vamos dar início, então, à sessão. Vou passar a palavra, primeiramente, para o ilustre secretário, para fazer uso da palavra, para ele discorrer sobre o resumo da audiência pública. E, senhor Alex, pode ficar à vontade, tem o tempo que achar necessário. Estamos à disposição aqui para esclarecimento. Depois, posteriormente, eu vou passar a palavra para o Pierre fazer o seu pronunciamento. Obrigado. Boa tarde, vereador Glauber, vereador Jaime, os funcionários dessa casa, vocês que nos assistem, né, o povo de Itaperuna que se faz presente aqui também. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar fazendo parte do Poder Executivo desse município. Agradecer também ao prefeito Marcos Vinícius e agradecer também pela oportunidade da gente estar aqui cumprindo mais uma vez a LRF, né, de trazer aqui e comprovar através também desses relatórios, né, o controle com gasto, né, que o município tem, né, fazendo valer a própria lei. Então eu fico muito agradecido, né, poder estar aqui nesse dia, tá, Glauber? Obrigado pela oportunidade de sempre estar sendo tratado com carinho por vocês aqui. Obrigado. Registro também a presença do vereador Jaime Ferreira, faz presença nessa audiência pública para esclarecimento para a população todo o orçamento do balanço orçamentário da Prefeitura Municipal. Pierre, fica à vontade. Uma boa tarde a todos, né? Nós vamos estar dando início, então, à audiência pública, que vai estar falando das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2018, tá? Essa audiência, ela tem a sua fundamentação legal baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela diz no seu artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente, nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, essa audiência, ela vai estar trazendo para a gente todas as metas fiscais do município, referente ao exercício de 2018 até o segundo quadrimestre. Nós vamos estar colocando vamos estar tratando a parte das receitas, a parte das despesas, a parte dos resultados nominal e primário. Também vamos estar falando um pouco sobre os restos a pagar e os índices de gasto com educação, saúde e pessoal, tá? E também o referente à dívida consolidada. É uma audiência, na verdade, que vem trazendo muitos números. A gente sabe que é uma audiência muito técnica e a gente procura, da melhor maneira possível, estar trazendo de uma maneira bem tranquila e transparente, uma maneira de fácil interpretação. Então, a gente vai estar colocando, são vários anexos que compõem a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai estar tratando aqui os principais anexos e vamos estar aprofundando nas principais situações que a gente acha que tem relevância de estar sendo colocada na audiência pública. O primeiro anexo que a gente vai estar tratando é o anexo 1, ele é o balanço orçamentário e ele demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as receitas realizadas. Esse balanço ele tem uma periodicidade de publicação bimestral, ele integra o relatório resumido de execução orçamentária
e ele deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Tá? Então, o município ele terminou o quarto bimestre ou o segundo quadrimestre com uma receita realizada de R$ 209.393.125,90. E uma despesa realizada de R$ 198.152.784,70. Isso representou, então, um resultado orçamentário superavitário de R$ 11.240.341,20. Então, esse balanço orçamentário ele traz justamente isso, é um comparativo entre a receita e a despesa. E ele demonstra para a gente que, até o quarto bimestre, o município teve uma receita superior à sua despesa realizada, gerando, então, esse superávit na casa de 11 milhões. Tá? O segundo anexo é o que trata das despesas por função. O demonstrativo da execução das despesas por função integra também o relatório resumido de execução orçamentária. Nós temos, assim, são dois tipos de relatórios que fecham os quadrimestres, que são os relatórios resumidos de execução orçamentária, que são bimestrais, e os relatórios de gestão fiscal, que são quadrimestrais. Então, primeiro a gente está tratando dos relatórios do RREL, que a gente chama, que é o relatório resumido de execução orçamentária, e mais à frente a gente vai estar falando também dos demais relatórios de gestão fiscal. Esse relatório também ele é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre, e ele trata as despesas por função e subfunção. Então, são várias as funções e subfunções que o município utiliza no seu orçamento. Quando a gente faz a elaboração da proposta orçamentária, a gente separa, a lei determina que a gente separe isso por funções e subfunções. E nós elencamos aqui as principais funções, que são as que têm maior valor no orçamento, para a gente poder estar demonstrando como acontece essa realização durante a execução do orçamento no exercício. Então, nós temos a função de administração, que até o quarto bimestre foi gasto R$ 24.977.578,80. Isso representou 12,60% do total das despesas realizadas até o quarto bimestre. A função saúde, na qual foi gasto até agora R$ 88.408.669,60, o que representou 44,60% do total gasto até agora. A função educação, que foi gasto um total de R$ 42.531.256,50, representando aí um total de 21,50% do total gasto. E a função assistência social, onde foi gasto R$ 5.654.306,10, representando 1,70% do total gasto. Só essas quatro funções, elas totalizam um total de R$ 161.571.811, que reflete 80,40% do total gasto do município. Então, quer dizer, de todos os recursos gastos até o quarto bimestre, essas quatro funções, administração, saúde, educação e assistência social, representam só por elas 80,40% dos gastos. Tá? Falando agora do anexo 3, que trata a receita corrente líquida. Esse demonstrativo apresenta a apuração da receita corrente líquida no mês de referência e a sua evolução nos últimos 12 meses, e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária, também tem que ser publicado 30 dias após o encerramento do bimestre, e ela é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e dos 11 anteriores. A receita corrente líquida também ela serve de margem para a gente poder fazer o cálculo das nossas despesas com o pessoal. Então, ela é muito importante, porque é a partir dela que você chega no limite das despesas de pessoal. A gente trouxe a evolução aqui do primeiro e do segundo quadrimestre. No primeiro quadrimestre, quando a gente apresentou a audiência do primeiro quadrimestre, nós tivemos uma receita corrente líquida fechando em R$ 294.655.861,46. E no segundo quadrimestre,
ela fechou em 306, 716, 905 e 12, dando aí uma diferença de 12.061.043,66. Então, quer dizer, nós tivemos aí um aumento de 12 milhões da nossa receita corrente do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre. Isso é bom porque a gente sabe que demonstra que a receita teve uma evolução também, e também lá, quando nós formos aferir os nossos gastos com o pessoal, também teríamos esse reflexo lá no total do percentual gasto. Tá? Além disso, os relatórios também trazem no anexo 4, que é o demonstrativo das despesas e receitas previdenciárias. Então, quer dizer, a parte previdenciária tem um anexo próprio, na qual a LRF trata isso. Então, esse demonstrativo previdenciário, ele tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir e integrar e ele integra também o RRO, que é o relatório de execução orçamentária, também tendo a sua obrigação de publicação 30 dias após o encerramento do quadrimestre. Então, nós temos aqui, de previsão orçamentária, nesse anexo referente às receitas e despesas previdenciárias, total de 5.500.000. Foi realizado até o quarto bimestre um total de 2.992.823,70. Tivemos de despesa realizada 77.990,40. E um resultado orçamentário até o quarto bimestre, um resultado positivo de 2.914.824,30. Então, aqui fica demonstrado que o nosso fundo de previdência aqui ainda está naquele período de carência, então ele não está fazendo ainda o pagamento dos aposentados, isso está sendo feito pela prefeitura. A gente tem a previsão agora, eu acho, de começar agora no próximo exercício, já está fazendo esses pagamentos. Então, ele apresentou aqui nesse momento um resultado orçamentário de 2 milhões. No montante geral, nós temos um total já, desde o início do regime próprio de previdência, ele hoje está apresentando um total de capital de bens e direitos, no total de 50.741.151,90. Então, ele tem hoje em caixa esse total de 50 milhões, que foi acumulando durante todo esse período de existência do Fundo de Previdência, e ele só vai começar a estar fazendo esse pagamento agora dos aposentados e dos pensionistas a partir agora do próximo ano, onde termina o período de carência. Tá? Então, a gente tem aí esse resultado previdenciário superavitário aí. Vamos agora, então, para o anexo 5, que trata do resultado nominal. O resultado nominal, ele tem por objetivo a apuração desse resultado é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo final do bimestre anterior. Ele corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo juros, o principal da dívida e as receitas financeiras. Esse demonstrativo também é do relatório resumido de execução, também tendo a sua obrigação de publicação 30 dias após o encerramento do bimestre. E o que ele traz para a gente? Nós temos uma dívida consolidada de 37.814.000, temos uma dívida fiscal líquida, após as deduções, de 28.670.000, representando aí 944.334,20, e um resultado negativo de 28.670.048,10. Tá? Esse é o nosso resultado, é o resultado nominal do município. O resultado primário, ele já traz a diferença entre as receitas e as despesas primárias, e ele é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período com vistas ao pagamento de juros e da sua dívida. As despesas e receitas primárias são aquelas despesas em que o governo não considera os efeitos financeiros. Então, elas são consideradas as despesas sem a parte de juros, a parte de investimentos. Tá? Esse demonstrativo também tem que ser publicado 30 dias após o seu encerramento. Então, o resultado primário do quarto bimestre apresentou os seguintes valores.
de uma previsão de 322.856.000, nós realizamos uma receita de 207.311.387,20, uma receita de 196.519.114 e um resultado orçamentário superavitário de 10.792.272,40, tá? Então, está demonstrando aqui no nosso resultado primário um superávit na casa de 10 milhões. Um fato que deve ser colocado é que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela trata que, se verificado ao final do bimestre a realização da receita não comportar o cumprimento das metas de resultado primário, então, caso você tenha um resultado primário negativo, você tem a obrigação, na verdade, por ato próprio, de fazer nos 30 dias subsequentes a limitação dos empenhos e a movimentação financeira. Então, isso já é definido também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o resultado primário ele serve para medir também esse equilíbrio orçamentário e financeiro. Vamos falar, então, agora do anexo de restos a pagar. É o anexo 7. O demonstrativo de restos a pagar, ele integra o relatório resumido de execução orçamentária e ele possibilita o acompanhamento dos restos a pagar por meio das suas demonstrações dos valores escritos, pagos e o que tínhamos a pagar. Então, todo mundo já sabe, tem consciência disso, que os restos a pagar são aquelas despesas que elas ultrapassam o exercício financeiro. Então, é uma despesa que foi assumida dentro do exercício de 2018 e ela não foi paga, totalmente paga dentro desse exercício, ela se transforma em despesas de restos a pagar no exercício seguinte, tá? Então, o município ele teve uma inscrição no início do exercício de restos a pagar processados no total de 16.477.204,60. Durante o exercício, até o quarto bimestre, foram pagos 3.331.630. E resultando num saldo de restos processados agora no quarto bimestre de 13.145.574,60. Com relação aos restos a pagar não processados, nós tivemos uma inscrição de 44.765.372, foram pagos 8.844.422,30, restando um saldo de 35.920.949,70, totalizando até o final do quadrimestre um total de restos a pagar de 49.066.524,30. Então, só ressaltando que a maioria desses restos a pagar são de origem de restos não processados. Então, quer dizer, a gente ainda tem aí do total desses 49 milhões, 35 milhões são restos a pagar não processados e que não tiveram ainda ou a sua execução do serviço concluída ou então o material entregue. Então, eles são passíveis ainda de cancelamentos. Nessa fase de restos a pagar, quando o restos a pagar está na fase de não processados, a gente ainda tem essa possibilidade futura de um cancelamento. Então, esse valor total do restos a pagar, ele pode sofrer alterações ainda até o final do exercício. Falando agora dos gastos com educação. Eles são retratados no anexo 8 do relatório resumido de execução orçamentária também, e ele apresenta os recursos públicos destinados à educação provenientes das receitas resultantes de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, despesas com o MDE por vinculação da receita, ou os acréscimos e decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb, o cumprimento dos limites constitucionais e as outras informações do controle financeiro. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina um percentual mínimo de 25% na aplicação na educação durante o exercício. Nós terminamos o quarto bimestre com uma receita de impostos e transferências, é a receita que serve de base para o cálculo desse percentual, no valor de R$ 90.194.203.
Até o quarto bimestre foram gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino o total de R$ 25.490.067,30. Isso representou para a gente um percentual de 28,26% de gastos em educação. Tá? Então, nós ficamos aí acima do limite definido, que seria os 25%. Com relação às despesas do Fundeb, a lei do Fundeb determina que, no mínimo, 60% dos gastos do Fundeb, eles sejam gastos com profissionais em remuneração do magistério. Tá? Então, das despesas do Fundeb, de 18.162.881,80, representaram 18.162.881,80. A remuneração do magistério, 11.026.685,54, representando aí um percentual de 60,71% dos gastos. Então, com relação à educação, nós estamos cumprindo os dois percentuais, que seriam o dos gastos com educação e também o percentual dos 60%, do mínimo de 60% do Fundeb. Tá? Então, estamos aí acima do limite nos dois casos. Falando agora dos gastos com saúde. Nós temos o anexo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz, na verdade, ele apresenta as despesas com ações e serviços públicos da saúde, e ele tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos. Esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária, que tem a sua obrigação de publicação 30 dias após o encerramento do bimestre. A receita de base também é a mesma receita dos gastos com educação, que é a receita de impostos e transferências de impostos, que ela findou o quarto bimestre com 90.194.203. Foram gastos até o quarto bimestre o total de 22.514.711,11. Isso tudo representou um total de gastos em saúde de 24,96%, sendo que o limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 15%. Então, assim, a gente tem mantido um gasto com saúde sempre bem acima do limite mínimo, tá? Então, quer dizer, até o quarto bimestre já foi gasto 24,96%. Tratando agora do gasto com o pessoal, que ele fica definido no anexo 1 do relatório de gestão fiscal. Esse é o primeiro relatório do RGF. Então, o demonstrativo da despesa do pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal e deve ser elaborado pelos poderes e órgãos, tais como o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. A LRF determina que o relatório de gestão fiscal ele deve ser emitido quadrimestralmente e ele é disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período. Então, o anexo 1, que é o de gasto com o pessoal do segundo quadrimestre, ele trouxe uma receita corrente líquida, que foi aquela apresentada lá no começo, no valor de R$ 306.716.905,12. Nós tivemos um total de despesas com o pessoal de R$ 138.130.549,36, refletindo aí um percentual gasto de 45,04%. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela determina um limite máximo de 54% e um limite prudencial de 51,30%. Então, quer dizer, nós ficamos aí fechamos o quadrimestre com 45,04%, então, quer dizer, bem abaixo desse limite aí com despesas de pessoal. A gente tem visto aí que, principalmente aqui no Noroeste, a grande dificuldade que a maioria dos municípios está tendo aí de fazer esse controle aí do limite de gasto com o pessoal, e aqui no município de Itaperuna, realmente, a gente não tem esse problema, a gente tem o nosso gasto com o pessoal aí até bem abaixo do limite definido. Tá? E o último anexo, que seria o anexo da dívida consolidada, que é o anexo 2 do RGF. Esse demonstrativo, ele contém as informações sobre a dívida consolidada, que é a dívida mobiliária, a dívida contratual, precatórios e outras dívidas. Ele considera também as deduções, que são as disponibilidades de caixa, e a dívida consolidada líquida com percentual apurado com base na receita corrente líquida também. Então, a receita corrente líquida também é a base do cálculo desse anexo.
Para fins de transparência, o valor da dívida contratual informada deve ser detalhado com os valores dos empréstimos e da reestruturação das dívidas, e dos financiamentos e dos parcelamentos e renegociação das dívidas. Serão informados os valores do exercício anterior e também o saldo de referência por quadrimestre. Então, nós tivemos uma receita corrente líquida de 306.716.905,10, tá? Esse limite é definido pelo Senado Federal, é um limite de 120% do total da receita corrente líquida. Então, esse anexo ele faz justamente esse comparativo, ele verifica o percentual que está sendo gasto com relação à receita corrente líquida e ao limite instituído no Senado de 120%. Tá? Então, nós tivemos uma receita corrente líquida de 306.716 e uma dívida consolidada líquida, já com as deduções, de 9.144.334,20. Isso representou, então, um percentual de gastos com a dívida de 2,98%. Então, quer dizer, está bem abaixo do valor instituído pelo Senado Federal de 120%. Tá? Então, quer dizer, a gente está atendendo aí também essa parte da dívida consolidada. Tá? Então, esses eram os principais pontos que a gente estava querendo trazer e demonstrar para vocês aqui na audiência pública. O que a gente traz de relevante é que todos os índices constitucionais eles estão sendo cumpridos, todas as exigências legais foram atendidas, o município demonstrou que ele teve um superávit orçamentário até o presente momento. Então, quer dizer, tem se demonstrado, então, esse atendimento e essa preocupação em estar atendendo a todos os índices e a todos os limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas outras leis que regem sobre a área pública. Então, eram esses os números que a gente queria apresentar para vocês nessa audiência pública. Se tiver mais alguma colocação ou alguma pergunta de alguém que queira estar fazendo, pode estar sendo feito agora nesse momento. A gente vai estar abrindo um espaço agora. Não sei se o presidente quer colocar mais alguma coisa ou o Alex também quer complementar. Tá? A gente vai estar abrindo, então, agora, nesse sentido de estar fazendo as perguntas e as considerações finais. Pierre, nós te agradecemos, a Câmara Legislativa de Itaperuna, a sua Comissão de Orçamento e Finanças, agradecemos a sua apresentação. Eu vou abrir para perguntas posteriormente, mas antes eu fiquei com uma dúvida rápida aqui, se você puder me esclarecer o seguinte. Uhum. É sempre recorrente aqui na Câmara, a gente ouve alguns discursos dos nobres colegas vereadores, que a despesa de gasto pessoal, que o prefeito teria aumentado cargos, por ter feito a reforma administrativa para dar nome, né, aos cargos e nomeá-los, né, para não ficar como cargos que não existiam, como era feito antigamente. Uhum. E o que você está me apresentando aqui parece até um pouco ao contrário do que é dito, por conta do limite de máximo de gasto pessoal, que é estipulado de 54%, e parece não, está afirmando aqui no relatório, no demonstrativo, que está sendo gasto 45% da despesa com o pessoal. A pergunta vem aumentando isso, vem diminuindo, vem aumentando a despesa com gasto pessoal, sim ou não? O que acontece, na verdade? O fator principal que recai sobre esse percentual é o que a gente vem colocado, que é o fato da receita corrente líquida. Então, esse percentual, na verdade, se nós olharmos lá atrás, nós tivemos um aumento de 12 milhões na nossa receita corrente líquida. Isso reflete diretamente nesse nosso índice de pessoal. Então, quando a gente mantém a sua despesa de pessoal estável e a sua receita corrente ela aumenta, esse percentual drasticamente vai cair. Tá? Então, assim, o fato de, às vezes, você ter feito a reforma, igual foi feito, isso, na verdade, pode ter acontecido um aumento, mas esse aumento, na verdade, ele foi dentro do que foi possibilitado, porque a gente está dentro do limite de pessoal, a gente está atendendo, entendeu? E a gente, tem cumprido esse limite desde o começo. Um dos fatos principais, até para a aprovação da reforma, foi que esse limite fosse cumprido. Então, quer dizer, por que ele está baixo às vezes aqui? Porque o fator principal foi justamente esse aumento da receita corrente líquida,
que ele aumentou aí bastante de um quadrimestre para o outro. Isso fruto de emendas que chegaram na saúde, de uma melhora na receita própria, de uma melhora na contribuição dos royalties. Então, quer dizer, isso tudo refletiu positivamente e acabou fazendo com que esse nosso percentual fique dentro de um patamar, até se você verificar os outros relatórios aí dos demais municípios aqui do Noroeste, você vai ver que são poucos os municípios que conseguem ficar nesse patamar aí, tá? De 45%. Entendi. E uma questão que aflige muito os funcionários públicos municipais é essa questão do salário, que anteriormente era pago em outros governos, chegava a ser pago no dia 28. Você até estou fugindo um pouco da relação demonstrativa, mas eu não posso perder a oportunidade de estar os dois senhores aqui que representam a fazenda do município. Então, eu sei que houve uma recomendação acho que do Tribunal de Contas para pagar até o dia 30, mas no mês passado os funcionários eles receberam por volta do dia 10. Até o final do ano, há algum prognóstico para que esse pagamento dos funcionários municipais aconteçam por volta do dia 30, ou há o prognóstico negativo que aconteça depois do dia 5, por volta do dia 10? Alex, ou se puder me responder, Alex. À vontade. Vereador, a previsão que sim, tá, que até novembro esteja tudo em dia direitinho. É bem verdade que no nosso município é um dos poucos, né, que ainda há questões de dias, mas que vinha mantendo, né, o pagamento no dia correto. Né? O Pierre, que conhece aí, né, trabalha dentro de alguns municípios, a empresa, sabe dessa dificuldade. A verdade é que nós não podemos pagar dentro do mesmo mês. Nós não podemos pagar dentro do mesmo mês, essa é a verdade. Se você tem um servidor faltante, onde ele tem que fazer alguns descontos, você vai ter que trabalhar, de fato, direcionado a ele, fazer os descontos que tiver que fazer ou tratar dessa forma. A gente tem, por lei, até o 5º dia útil, para poder efetivar esses pagamentos, e nós queremos cumprir a lei. Não queremos cumprir porque nós não queremos dar ao servidor o direito, porque a gente reconhece o servidor como, né, o que faz a máquina andar, né? Cada pessoa ali é importante, da mesma maneira que nós mesmos. Né? Não tem diferença do prefeito para o servidor, todos são iguais. Mas o que acontece? É uma realidade que o nosso Estado vem passando um momento muito difícil. Não é só o nosso município, né, o nosso país, e a gente reconhece isso. Mas o que eu tenho para dizer a vocês aqui é que a nossa expectativa é muito boa. Eu acredito que em novembro a gente já regularize isso. Tá? Gostaria agora de fazer dentro do mês. Só que eu não vou falar para você aqui que isso vai ser feito se eu não conseguir, né, ainda colocar ali as contas da maneira que devem ser, né, trabalhadas. Mas a verdade é que nós estamos trabalhando para priorizar isso. Agora, esse ano sim, esse ano a gente ainda resolve isso e nós vamos ter muita coisa boa ainda aí para poder passar para os nossos servidores. Eu agradeço, porque é uma aflição, o servidor público nos encontra na rua, né, vereador Jaime? E eles se perguntam, que dia que vai cair meu pagamento? Que dia que cai meu pagamento? Então, tendo um dia certo, já é um avanço, porque tendo o dia certo, a pessoa já vai contar com aquela receita dentro de casa e vai poder estipular as suas despesas, enfim. Então, a gente fica satisfeito, já que o prognóstico parece ser positivo para até o final do ano, ficamos satisfeitos com esse posicionamento, e tudo muito reflexo também dessas receitas de emenda, né, que a gente até passou aqui pela Câmara Municipal, esse semestre que passou por mais de 8 milhões de reais de emenda, e ainda veio essa semana mais 2 milhões. Então a gente fica feliz porque o trabalho feito em Brasília tem dado resultado, e a gente quer que isso chegue diretamente na prestação de serviço, seja ele do servidor, seja ele da prestação de serviço em geral. Agora, uma outra questão que vem sendo levantada, que eu gostaria de abordar com os senhores, é a questão desse rombo de 47 milhões, que foi uma recomendação do Tribunal de Contas Estadual. Por que deu esse valor? Eu observei até que na cidade vizinha, lá em Bom Jesus, um amigo meu, vereador, me ligou e falou que lá foram 7 milhões. Então, proporcionalmente, isso foi geral? O que está acontecendo? Por que as contas parece que não fecharam? Ou se não fecharam, por quê? Ou se fecharam dessa forma, por quê? Eu gostaria
Eu gostaria de saber. O Glauber, só para complementar a situação antes um pouquinho da outra resposta, com relação à receita, o que acontece? Às vezes a gente vem aqui, igual eu vim aqui, a gente veio falar que a receita teve um crescimento de 12 milhões. Ah, mas o porquê então do atraso, às vezes, de você não conseguir pagar a folha? Mas cabe dizer que os 12 milhões são recursos de emenda, então são recursos que, na sua maioria, não podem ser investidos nas despesas de pessoal. Então, eles têm a sua vinculação própria. Então, o fato, às vezes, de você ter a sua receita crescer 12 milhões de um quadrimestre para o outro, não quer dizer que a gente consiga, na verdade, cumprir essas situações, às vezes, esses atrasos. Então, é porque, justamente, esses recursos são vinculados. O royalties, por exemplo, ele teve um aumento, mas ele não pode ser gasto com o pessoal. E as emendas também têm a sua vinculação específica. Tá? Só para deixar claro que, às vezes, para quem está vendo, mas se cresceu 12 milhões, por que tem um atraso? Só para deixar isso bem claro. Com relação a essa situação do endividamento, o que acontece? Na verdade, o déficit financeiro, o cálculo desse déficit financeiro, ele é acumulado. Então, quando você assume a administração, você herda o déficit das gestões anteriores. Então, no início da nossa gestão, nós já assumimos essa gestão com um déficit muito alto. Então, assim, a legislação, ela determina que você tem que terminar o seu mandato sem déficit, ou então com as despesas comprometidas com disponibilidade financeira. E é isso que a gente tem, que o governo vai estar trabalhando. Agora, quando você assume um governo já com um déficit enorme, que eu acho que o de Itaperuna foi um dos maiores déficits aqui que a gente já apresentou em níveis proporcionais, você acaba inviabilizando realmente, porque você tem essa obrigação de estar amortizando esse déficit durante a gestão, porque senão você vai ser penalizado lá no final da gestão pelo artigo 42 da LRF. Então, quer dizer, muito desse déficit que foi apresentado agora, já no primeiro ano, veio oriundo já de um passivo de gestões anteriores. Então, ele já vem não só da última gestão, mas de gestões anteriores também. Então, isso acaba sendo refletido na gestão atual, porque o prefeito acaba assumindo todo esse déficit herdado. Então, ele tem, na verdade, tanto que o Tribunal de Contas, ele faz logo nesse primeiro momento uma ressalva, dizendo que realmente o município tem o déficit, mas ele não é penalizado nesse momento. Ele só vai ser penalizado no seu último ano da gestão. Então, a gente tem ciência desse déficit, o prefeito tem ciência disso, o Alex tem ciência disso também lá na Secretaria de Fazenda, e está sendo feito algumas ações, algumas medidas para que a gente consiga, até o final da gestão, chegar pelo menos próximo a esse equilíbrio financeiro que a Lei de Responsabilidade determina. Tá? Eu estou satisfeito pelas minhas perguntas que eu fiz para os senhores, agradeço muito imensamente todo o esclarecimento que foram prestados aqui hoje, que a população também vai ter ciência disso e é bom que a gente esclarece para a população alguns detalhes que muitas das vezes, do jeito que saem algumas matérias, alguns jornais, a gente fica um pouco sem compreender e vocês vindo aqui explicar, deixam as coisas bem claras. Eu agradeço. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Oi, só um instantinho. Só um instante. Meu querido vereador Jaime está me auxiliando aqui. O déficit do prefeito anterior foi de quanto? Porque para a gente ter uma noção de quanto está nesse agora, nesses 47 milhões, né, e no anterior, quanto que era? Chegou a qual valor isso? Eu te falo que eu não tenho esse número preciso aqui de cabeça no momento, tá? Mas ele ultrapassou aí os 30 milhões, tá? E teve também, a gente tem que levar em consideração também que teve uma parte que não foi de patronal também, tá? Que foi parcelada agora nessa gestão nova e que também não tinha sido considerado nesse valor. Então, assim, eu não trouxe, porque não era a pauta dessa audiência, a gente não trouxe esse número completo. Mas a gente tem a ciência que ele ultrapassou aí a casa dos 30 milhões, tá? Joia. Eu gostaria de passar a palavra. Elias, quem vai? Antônio Ligério. Meu nome é Antônio Ligério. Eu gostaria de saber do procurador, do doutor Alex, secretário, sobre o seguinte, que está havendo, se trata de educação e toda a formalidade das prestações de contas. Então, lá no Colégio Ligério, já está voltando a mãe de aluno procurando a gente
que sempre está aqui, está em contato com todos os vereadores, com a mídia em geral, que está havendo falta de secretaria, falta de professores, alunos não cumprindo o horário normal de ensino. Então, eu gostaria de saber do senhor Alex, por que está havendo esse desencontro com o ensino? Porque até poucos dias todo mundo estava batendo na merenda e agora já está batendo em outro sentido. Eu quero saber se isso é verídico. Fique à vontade, secretário. Tá joia. Seu Ligiero, boa tarde. A verdade é que, primeiro eu vou aqui, também não quero passar por cima da secretária, né? Na verdade, ainda quem responde lá hoje é a Priscila, ela é secretária de Educação. Na verdade, ela está ocupando esse lugar. A gente desconhece, tá, essa conversa, esse problema. Tá? Nós temos aí uma educação que é referência, tá? Não só no Noroeste, mas no Estado. Tá? Então, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui para poder colocar isso não só para o vereador, mas para todos aí que nos assistem, né? Nós estamos à disposição, né, ali na Fazenda, né, na Secretaria de Governo também. Hoje eu estou ali ocupando essas 2 secretarias, não sei até qual dia, mas ainda estou ali. E eu me coloco à disposição para que a gente possa estar tirando toda e qualquer dúvida. Porque como o senhor fez, né, veio até aqui e perguntou, né, são poucos que fazem isso. Então, às vezes, ouvem a notícia e vão passando sem, de fato, conhecer a verdade. Tá? Como, por exemplo, a questão mesmo da prestação de contas, Pierre. Na verdade, falaram a questão desse valor de 40 e poucos milhões que haveriam aí de dependência por conta do governo e que teria sido entendido como regularidade pelo TCE, e não é uma verdade. Você colocou muito bem aqui, né, ele faz a observação, né, mas nós temos aí ainda um período para poder sanar, algo que nós herdamos também, mas que as pessoas cheguem, né, nos procurem. Se tem algo aqui que eu quero parabenizar, Glauber, é a maneira como nós temos trabalhado nesses últimos dias, né, a Casa Legislativa com o Executivo. Né, você tratou bem a questão das emendas, eu tive junto com a presidente da Casa, e ela falou, não, já estamos colocando para votar, porque sabe da necessidade que a gente tem de trabalhar junto. Então, eu estou me colocando aqui à disposição, né, para que antes mesmo que a gente ou repita, ou viva com dúvida, ou questionando, a gente possa, né, se aproximar ali. Eu estou à disposição para poder tirar qualquer dúvida. Mais alguma pergunta, Elias? Elias, fica à vontade. Em relação, boa tarde a todos. Boa tarde. Em relação a essa pendência que tem dos 40 e poucos milhões, como o secretário disse, que vai ser averiguado lá no final, como o PR também falou agora há pouco, o que está sendo feito, quais as ações que a Prefeitura, as secretarias estão tomando para que lá na frente esse problema não ocorra esse déficit. Boa tarde. Eu sabia que ia vir essa pergunta quando a gente colocou aqui. A verdade é que, assim, a gente já começou a fazer, né, já vieram os cortes de gastos, né, o nosso pessoal, vocês vão acompanhar da próxima vez que a gente vier aqui prestar qualquer conta, vocês vão ver que já vai estar menor do que está. Né, os gastos com todo e qualquer tipo de material de consumo, né, tudo isso está sendo tratado de uma forma mais cuidadosa, né, porque existe um princípio importantíssimo da administração pública, que é o da continuidade. Né, nós herdamos, né, esse débito, essa pendência, né, e o próximo governo também dará continuidade. Então, nós queremos que tanto o nosso prefeito, né, possa trabalhar tranquilo, quanto, né, o que vier, os posteriores também possam, né, ter um governo bem tranquilo, porque só o nosso município tem a ganhar com isso.
Só complementar para você, o que acontece? Além disso, o que é relevante, de uma dívida de 40 e poucos milhões, tá? De 45 milhões, nós temos aqui uma situação de restos a pagar não processados de 35 milhões. Esses 35 milhões, eles estão sendo contabilizados nessa dívida do município. Então, e esses restos a pagar não processados, ele contempla aí também empenhos de convênios que não chegaram recursos ainda. Então, todo esse trabalho, por que o Tribunal de Contas não penaliza nesse momento? Porque ele sabe justamente disso. Nós somos obrigados, quando nós firmamos um convênio, a empenhar esse valor pela íntegra, pelo valor total do convênio. E isso, nesse momento, sem a disponibilidade financeira. Então, dentro desse valor de 40 milhões, 45 milhões, nós temos também todos esses convênios que já foram empenhados, estão refletindo no nosso resultado financeiro, mas que até o momento não chegaram ainda à questão financeira, porque são feitas por etapas, por medições. Então, esse trabalho ele só é aferido no último ano de gestão, justamente por isso. Porque no último ano da gestão, quando você tem todos os convênios que não foram realizados, é nesse momento que a gestão vai ver, isso aqui eu não vou realizar, eu vou proceder ao cancelamento disso aqui. E isso para poder manter todo esse equilíbrio. Então, às vezes, esse valor, nesse primeiro momento de 45 milhões, ele é um valor que realmente não representa a sua realidade, fato, por causa dessas situações que foram comprometidas, já estão comprometidas sem um aporte financeiro. Então, a gente tem vários convênios aí com valores altos, temos a obra da Vinhosa, temos vários que refletem diretamente nesse déficit financeiro. Tá? Então, essas ações já foram medidas, a gente já fez várias reuniões, já tomamos esse cuidado de estar preocupado com esse déficit financeiro, até mesmo antes do Tribunal de Contas levantar essa situação, a gente já tinha isso em mão, já foram feitas reuniões com o prefeito e medidas já estão sendo tomadas. Mas a gente tem essa situação ainda de ter até o final do mandato para poder estar regularizando isso e estar mantendo esse equilíbrio que a lei de responsabilidade exige e penaliza o prefeito. Nós tivemos aí o último prefeito sendo penalizado justamente por causa desse déficit financeiro que aconteceu. Então, quer dizer, é um fato que preocupa realmente a administração e o prefeito já tem ciência disso. Tá? Só para complementar também, no caso, vocês têm esse planejamento já, tipo, a cada ano que agora seguir, você vai ter uma diminuição. Isso é claro? Pode acontecer algum imprevisto? Ou isso daí é justamente assim, né? Isso. A gente mapeou a situação e foi apresentado para o prefeito um percentual e um total de redução aí, mensal e anual para poder chegar no final da gestão com esse equilíbrio. Mais alguém? Não? Gostaria de agradecer a todos os funcionários da casa que puderam abrir a Câmara Municipal, agradecer ao vereador Jaime Ferreira pela sua ilustre presença, os funcionários da Secretaria de Fazenda, o secretário Alex, Pierre, que sempre elucida muitas questões aqui das audiências públicas em relação ao orçamento, a imprensa presente, Douglas e todos os funcionários. Tenham uma boa tarde a todos e fiquem todos com Deus. Encerro a presente audiência pública.